Graça e paz. Vou fazer a devocional de hoje que se encontra em Gênesis 31, do 17 ao 21. Raquel furtou os ídolos que seu pai tinha. Vou ler o versículo 19. Tendo ido Labão fazer a tosquia das ovelhas, Raquel furtou os ídolos do lar que pertenciam a seu pai. A Raquel era filha de Labão e era casada com Jacó. A história de hoje fala sobre furtar, mas eu vou trocar a palavra furtar pela palavra esperteza, a ganância, maneiras incorretas para atingir os seus objetivos, sempre se utilizando de esperteza, de meias verdades, mentiras, sempre prejudicando alguém. Assim era o Labão. O Labão prejudicou muito o seu genro Jacó e as suas filhas. E o engraçado é que o Labão tinha na sua casa deuses terafins, que tinha como objetivo esses deuses, é como se fosse uma escritura, que protegia a sua família, uma posse de bens, e também tinha o significado de proteger a família. Mas parece que o Labão aqui, ele era apegado apenas ao lado financeiro, só em adquirir, ele queria proteger a sua família só dessa maneira, mas custasse o que custasse, custava às vezes até mágoas e tristeza na sua família. Foi o que ele causou nas suas filhas. Quando Jacó chegou lá, ele se apaixona pela Raquel e o pai, percebendo isso, explora bastante isso. No total, o Jacó teve que trabalhar para o seu sogro 14 anos para conseguir casar com a Raquel. Quando ele trabalha 7 anos, ele recebe como esposa a Lia. Depois ele chega perto do seu sogro e, reclamando, não foi para a Lia que eu trabalhei. Não, o pai falou assim, não, passando a semana dos festejos é muito fácil. Você casa com a Raquel, que é a mulher que você ama, mas trabalha para mim mais 7 anos, só 7 anos. Olha só, um homem sempre visando só o bem dele, e com isso ele trouxe mágoa no coração de Jacó e principalmente das suas filhas. Que imagina 2 irmãs, né, e um homem achando que vai casar com uma mulher e no dia recebe outra mulher, e aquela que queria se casar com ele não se casa. Tá? Assim é a história dessa família, um homem que trouxe muito prejuízo para o seu lar, e tudo isso ele ainda tendo Deus e ele tendo como objetivo proteger a sua família, né? Mas ele não tinha essa sabedoria que saber que a verdadeira proteção vem de Deus. Aí o Jacó também lá depois, ele fica com mágoa e ele começa a usar o mesmo artifício. Ele começa a furtar o seu sogro através de esperteza, de uma maneira que o sogro não conseguia descobrir. Ele era muito esperto também, porque ele tinha aprendido lá no passado com a sua mãe a ser assim. Ele lá no passado, com a ajuda da mãe, ele conseguiu tirar a bênção que pertencia ao seu irmão Esaú, e ele conseguiu tirar do Esaú o direito de primogenitura dele. Então, também ele tinha isso com ele. Ele era um homem trabalhador, mas ele era um homem que se utilizava, sabia como conseguir as coisas, e também era muito apegado ao lado de crescer financeiramente. Ele queria isso, ele queria a bênção, ele queria tudo. Mas o pior de tudo foi quando agora ele chega perto das esposas, ele quer ir embora, e a Raquel vai lá e furta do seu pai essas imagens, esses ídolos que pertenciam a seu pai. Ou seja, ela que tinha mágoa, ela que não gostava muito da atitude do seu pai, ela comete o mesmo erro. Parecia ela queria levar esses ídolos que tinham o significado de proteger a família e também direito de posses. Parecia assim que ela queria garantir lá no futuro que o seu marido fosse o herdeiro da família. O engraçado é que nessa história que ela não precisava. O marido dela agora já era um homem rico. Pior de tudo, quando seu pai chega e vai atrás dela e que encontra eles, ela mente para o seu pai e não devolve esses deuses para ele. Isso trouxe muito prejuízo para a vida dela e da família, principalmente dela, porque ela morreu, ela pagou um preço muito caro por isso.
Agora eu vejo uma história de esperança aqui na vida do filho dos dois, do José. Eles tiveram um filho chamado José que foi vendido e chegou ao Egito, e lá no Egito ele foi preso injustamente, mas ele era um homem íntegro que não furtava. Ele conseguiu cortar o ciclo da família de esperteza, de sutilezas, de mentiras, e ele se utilizou apenas da sabedoria de Deus. E Deus usou ele muito lá no Egito. Ele conseguiu chegar a governador do Egito e ele salvou toda a sua família. Graças a Deus que lá no passado, após a sua mãe ter roubado esses ídolos, depois, quando seu pai, o Jacó, recolhe de toda a família os ídolos, também conseguiu recolher esses ídolos que estavam com a mãe dele e deixou lá debaixo de um carvalho. Mas isso custou a vida dela. Ela não conseguiu, ela morreu dando à luz ao seu filho Benjamim. E ela não conseguiu ver o seu filho José como governador do Egito. Engraçado como uma mulher que rouba os deuses da casa do seu pai para garantir posses, para garantir que eles estariam protegidos e protegidos financeiramente. Ela morre. Agora o seu filho, de uma maneira totalmente honesta, de uma maneira totalmente justa, sem cometer nada do que eles cometeram no passado, chega governador do Egito. Que nesse dia você venha ser imensamente abençoado por Deus. E aquilo que eu não consegui esclarecer no seu coração, que o Espírito Santo de Deus venha esclarecer. Amém.